Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, papai, mamãe. Pela graça de Deus, nós estamos aqui mais um domingo, na nossa lição de número 5, para falar um pouco mais sobre a palavra de Deus, para ensinar nossas crianças sobre mais um pedacinho da nossa história, da nossa Bíblia, combinado? Neste momento, vamos, antes de qualquer coisa, entrar em oração, pedir para o Papai do Céu nos abençoar. As crianças já sabem como faz uma oração, então aproveita esse momento, fala com o Papai do Céu. É hora de agradecer a todas as bênçãos que Ele tem feito nas nossas vidas, é hora de agradecer pela saúde, pela nossa família, é hora de agradecer ao Papai do Céu por tudo de bom que Ele tem feito por nós. E também apresentar em oração os nossos pedidos, para que o Papai do Céu venha fazer a vontade dEle no momento dEle. Amém? Senhor meu Deus, te peço, te agradeço, Senhor, neste momento. Agradeço por esta oportunidade, agradeço pela minha vida, pela vida do meu esposo, dos meus familiares, dos meus amigos, Senhor meu Deus. Agradeço por cada criança, Senhor, que tem se disposto a estar nos teus caminhos, a escutar um pouco da tua palavra. Te agradeço, Senhor, por tudo que tens me ensinado. Te agradeço pela sua graça, pela sua misericórdia sobre a minha vida. Eu te agradeço, Senhor, por todos os seus benefícios sobre mim, pela tua proteção, pelos teus ensinamentos, pela sabedoria, Senhor, meu Deus, e por todas as provações. Eu também te agradeço porque o Senhor vem me moldando, vem me ensinando. Neste momento eu te peço que teu Espírito Santo tome a frente desta alma, que tudo que aconteça, Senhor, meu Deus, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Que as crianças, Senhor, sejam tocadas através do teu Espírito Santo e ensinadas, Senhor, pela tua vontade, não pela minha, não pela dos pais, mas pela tua vontade, Senhor, porque ela é soberana e ela é, Senhor, meu Deus, a maior diante de todos os nossos anseios. Assim eu te peço, pela minha vida, que eu seja apenas um instrumento pelo tempo que o Senhor determinar e que eu venha fazer, meu Pai, aquilo que o Senhor necessitar neste momento. Assim eu agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Bora para a nossa aula. Espero que vocês tenham passado uma semana boa, como a tia já falou, que tenham feito a lição do domingo passado, que a gente vem aprendendo sobre alguns personagens da nossa Bíblia, alguns homens importantes que passaram, mulheres importantes nas nossas passagens bíblicas, e hoje não vai ser diferente. Hoje é a lição de número 5, Nessa lição a gente tem um amigo que você já conhece, Lembra de Moisés? Nosso amigo Moisés está aqui hoje, para nos ensinar mais um pouco da palavra de Deus. E o título da nossa lição de hoje, ele é O Amigo Líder. Olha que responsabilidade, crianças, ser um líder. E Moisés foi, mas a gente vai aprender que ele não nasceu um líder pronto, Lembra lá atrás, a tia Priscila precisa falar um pouquinho, lembra do bebê Moisés? Da mamãe Joquebede, que ela não tinha mais condição de ficar com ele, porque senão ele iria morrer devido à determinação do faraó. O que ela fez com ele? Colocou ele num cestinho, levou até a beira do rio e o colocou no rio. E sabia que Deus ia protegê-lo. Nas mãos de quem ele foi parar? Lá nas mãos da filha do faraó, Lembra que eles moravam lá nas pirâmides, eles construíam? Lá no Egito. Moisés foi criado lá. Moisés foi educado lá. Moisés, por ter sido retirado das águas, recebeu este nome, Moisés. E olha como eles eram diferentes. Lá ele recebeu a melhor educação. Lá eles usavam as roupas de ouro, eles tinham muito luxo, muito conforto, tinha de tudo, crianças. Pensa você crescer recebendo de tudo que você quer. Ele tinha conforto, ele tinha os melhores ensinamentos. Essas roupas que eles usavam era para mostrar que eles eram diferentes do povo que estava lá morando, E eles não cuidavam bem do povo. Lembra? O povo sofria, o povo apanhava, trabalhava muito. E quando Moisés cresceu, aqui ele já está um homem grande, um homem formado. Mas teve um dia que aconteceu uma coisa. Ele saiu lá da casa dele, foi dar uma voltinha,
e viu o povo de Deus sofrendo. O povo dele, ele era também hebreu, ele havia nascido, né, daquele povo. A mamãe Joquebede dele, ele conhecia, ele sabia dessa história. E ele não gostou, crianças. Quando ele viu aquela situação, ele ficou muito bravo. Ele se enfureceu, ele deixou a raiva, crianças, tomar conta dele. Nesse momento, quando Moisés viu o que estava acontecendo com um daqueles homens que era do povo dele, quando estava trabalhando, ele estava apanhando muito, sendo castigado, sendo escravizado. Moisés deixou o coração dele se encher de raiva e ele esqueceu de dominar aquela raiva e fez um ato muito, muito grave, crianças. Ele machucou, ele prejudicou a vida de um homem. Ele não deveria ter feito aquilo. E isso fez com que Moisés tivesse que ir embora do Egito e morar num lugar distante. Um primeiro ensinamento, crianças, que a gente tem aqui é sobre o domínio da nossa raiva, o domínio do nosso coração. Às vezes a gente fica bravo, nossa, mas eu vou fazer porque eu tô muito bravo. Crianças, a Bíblia também nos ensina a termos domínio próprio, a não esquecer que é o Papai do Céu que nos guia, é o Papai do Céu quem permite as coisas nas nossas vidas e é Deus quem deve determinar também o nosso temperamento. Moisés teve que ir embora não porque ele quis, mas porque ele cometeu um ato muito errado. E este ato fez com que ele tivesse que deixar tudo aquilo que ele estava acostumado. Agora, será que Deus ia deixar ele sozinho naquele momento? E será que Papai do Céu havia se esquecido dele? Imagina, Moisés teve que ir para uma terra distante. Ele conheceu um homem que virou seu sogro, Jetro, né? E eles eram, cuidadores de ovelhas. Eles eram pastores de ovelhas. Moisés foi para lá. Deus tirou ele do Egito para ele conseguir aprender muita coisa. Deus tirou ele do Egito para ele ter temperança, para ele controlar o coração. Deus levou ele para longe daquele povo, porque ele precisava aprender. Ele precisava aprender algumas coisas que ainda não estavam no coração de Moisés. E se ele não fosse para longe, ele não ia conseguir. Lá naquele lugar onde ele estava, aquelas roupas já não serviam mais. Moisés foi se transformando, Moisés foi se modificando. Aquele ouro todo com que ele estava acostumado já não era mais a sua forma de viver. Ele aprendeu muita coisa com aquele povo mais simples. Ele aprendeu que aquela vestimenta toda já não precisava. Ele precisava ser ele mesmo. Ele precisava ter as vestimentas de acordo com o que ele vivia. E aí, ele se vestia todos os dias para ir pastorear as suas ovelhas. Calçava os seus sapatos e ia para o campo cuidar das ovelhinhas. Vocês lembram como é que as ovelhas fazem? A tia Priscila não vai fazer, mas eu espero que vocês se lembrem do som das ovelhas. Vocês podem ir fazendo aí para eu escutar? E aí ensaiam bastante, porque a tia vai querer saber se vocês se lembram como é que as ovelhas fazem, combinado? E façam bem forte, bem alto, porque Moisés, quando ele se arrumava, ele se preparava e ia até o campo, deixava o cabelo dele bem bonito e ia até o campo cuidar de cada uma das suas ovelhas. Ele cuidava dessa, cuidava daquela, passava para lá, passava para cá. E assim Moisés foi vivendo, foi aprendendo a cuidar, foi aprendendo a pastorear, foi aprendendo a ser uma pessoa diferente daquilo que ele havia visto lá no Egito.
Mas Moisés não havia se esquecido deles. Um dia, quando Moisés estava junto das ovelhas, pastoreando, crianças, aconteceu uma coisa muito diferente. Olha o que aconteceu. Ele viu um arbusto. Era um arbusto diferente aquele, não era igual. Não era comum como todos os outros que ele já tinha visto. E outra coisa diferente aconteceu. Olha que engraçado. Olha que coisa aconteceu. Quando Moisés chegou perto daquele arbusto, ele viu que tinha uma coisa. E alguma voz falou com ele, dizendo assim: Moisés, Moisés. Na hora, Moisés observou que aquela planta já não era mais igual. Ele assustou. Ele fez: de onde vem essa voz? E a voz, crianças, continuou dizendo, e olha o que ela falou para Moisés: Não se aproxime. Antes, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés se preocupou e logo ele tirou a sandália dos pés, ó, rapidinho ele tirou a sandalinha dos pés, ele colocou ela de lado e se ajoelhou diante da presença do Senhor. Ele sabia que era o anjo do Senhor que falava com ele. E assim a voz continuou: Eu sou o Deus do teu pai, e ouvi o clamor do meu povo que está no Egito. Quando Moisés se escutou dessas palavras, ele sabia que era o Senhor Deus, que era um anjo do Senhor, através daquele arbusto falando com ele. Ele tremeu, ele estremeceu, crianças, de temor a Deus. Ele sabia que era o Papai do Céu falando com ele e por isso ele teve a reverência, ele teve a obediência de tirar as sandálias, ele teve a reverência de se ajoelhar diante daquela presença, porque ele sabia que era mais forte do que ele, que era mais forte que tudo. Agora ele perguntou: Senhor, o que queres, né, que eu faça? Porque o Senhor entrou na minha presença. Ele observou, crianças, que apesar daquela plantinha estar pegando fogo, ó, tinha um monte de chama, um monte de lugar que ela pegava fogo, mas ela não queimava. Aquela plantinha, apesar de pegar fogo, ela não queimava. O nome dessa planta era sarça. E ela não queimava, porque era a presença do Espírito de Deus naquele lugar. Moisés então falou, e o Senhor pediu, falou: Moisés, eu tenho uma missão na sua vida. Você vai voltar lá para o Egito e vai tirar o meu povo de lá. Lembra, crianças? A gente acabou de escutar. O Senhor falou que ouviu o clamor do povo. Então o Papai do Céu, Ele nos escuta. O Papai do Céu, Ele sabe a todo momento o que a gente necessita. Mas Ele manda a nossa bênção ou a nossa aflição acaba no tempo dEle, na hora dEle. Então acalma, que na hora certa o Papai do Céu vai fazer o que é necessário. E assim Ele usou Moisés. Ele usou Moisés para libertar aquele povo. Só que olha, se Moisés, você acha que ele obedeceu na hora? Igual a gente. Igual a tia Priscila, igual às vezes a gente, né, olha e fala: mas isso não é para mim, Senhor. Mas eu não tenho condição, eu não sei fazer essas coisas. Eu não sei como falar, eu não sei como ensinar, eu não sei como ministrar a sua palavra. Ai, Papai do Céu, isso é muito difícil para mim. Moisés falou isso para o Papai do Céu. Moisés falou que ele não tinha competência, que ele não ia conseguir.
E Deus falou para ele que sim, que ele queria a vida de Moisés para usá-la. Era ele que ele escolheria. Então Moisés falou, mas Senhor, eu não tenho condição. Como que o Senhor vai fazer? As pessoas não vão acreditar em mim. Eles não vão saber que foi o Senhor quem falou comigo. Como que eu vou provar? Crianças, olha Moisés duvidando do poder de Deus, duvidando, crianças, que se a gente entrega a nossa vida ao Papai do Céu, a gente tem que confiar nele. A gente precisa confiar nele. Deus então respondeu para Moisés, pega esse cajado que está na sua mão e joga no chão, que você vai ver o que vai acontecer. Quando Moisés atirou o cajado no chão, na hora ele escutou um... O cajado dele havia se transformado numa serpente, crianças. Moisés assustou e saiu correndo dela. Moisés tinha visto o poder de Deus se manifestar, já não era mais o cajado que estava na mão dele, era uma serpente, olha, uma serpente, e ela ia e voltava, mas ela também obedece ao Papai do Céu. Ela ficou ali, até que o Senhor falou, Moisés, pega ela de novo pela ponta do rabo. Quando Moisés pôs a mão na ponta do rabo daquela serpente, ela voltou a ser o seu cajado. Por isso, Moisés falou, mas Senhor, ainda assim, se eu for lá e falar que não é, que foi o Senhor que falou comigo, o Faraó não vai acreditar. As pessoas não vão acreditar que foi o Senhor que falou na minha vida, que foi o Senhor que me mandou ir até lá. Deus falou de novo, Moisés, obedece. Para mais um sinal, coloca a tua mão no teu peito. Quando Moisés tirou, a mãozinha dele estava toda leprosa, toda cheia de sinal, toda machucada, crianças. Olha como estava a mãozinha de Moisés, toda machucada. Deus tinha feito com que ela ficasse leprosa, para que ele visse. Aí Deus falou para ele, torna a colocar a sua mãozinha no teu peito. E quando Moisés tirou a mãozinha dele, ela estava sã. Que isso seja por mais um sinal na tua vida. Moisés falou, mas Senhor, já era a segunda desculpa que Moisés estava dando. E olha agora, mais um sinal eu te dou, Senhor. Desculpa. Ele falou assim, mas Senhor, de novo não vão acreditar. De novo, Senhor, não vão saber que foi a tua vontade que foi na minha vida. Deus falou para ele, Moisés, vai, que sou eu que lhe mando. Sou eu que lhe peço para ir, sou eu que lhe ordeno essa obediência. E se novamente não crerem, você vai pegar a água do rio, vai verter ela no chão. E quando verter, ela será em sangue. Crianças, mais uma vez, Moisés ainda assim não estava obediente. Moisés não estava crendo, crianças, que o Senhor ia capacitar ele, que o Senhor ia fazer com que ele tivesse sucesso nessa tarefa. Quarta desculpa, Senhor, mas eu não sei falar, eu não sou bom de palavras, eu não vou saber, Senhor, falar com aquele povo. O Senhor sabe que eu sou duro de palavras, eu não sei como fazer as coisas. O Senhor se aborreceu, crianças, nesse momento com Moisés. Ele falou, Moisés, eu já lhe disse, eu já lhe ordenei que volte para o Egito e faça o que eu mando. Por acaso lá não mora um varão chamado Arão, que é teu irmão? Ele é bom de palavras. E ele, quando chegar lá, ele vai te ajudar. Moisés, neste momento, sabia, crianças, que ele já não tinha mais como fugir
da vontade de Deus. Que aquela sarça ardente representava o Espírito Santo de Deus, falando na vida dele para que ele fosse. Falando, crianças, para que ele cumprisse a vontade de Deus na vida dele. Toda essa passagem, criança, nos fala sobre obediência. Toda essa passagem nos fala sobre como Deus nos escolhe. Era uma grande missão essa. Pegar todo aquele povo, guiar crianças, todo aquele povo, para um lugar melhor, para um lugar maior e ainda retirá-los da escravidão que Faraó havia colocado. Moisés, mesmo temendo, ele confiou que o Senhor ia guiar os passos dele, como está escrito aqui na nossa Bíblia. Ele rapidinho pegou o rebanho, pegou a esposa e os filhos e voltou para o Egito, para cumprir a vontade do Papai do Céu. Quando isso aconteceu, a gente precisa lembrar de algumas coisas. A nossa Bíblia nos fala sobre a confiança. Confiança em Deus. Confiança, crianças, que quando o Senhor nos dá uma tarefa, Ele vai colocar capacidade sobre as nossas vidas. Quando o Senhor fala, criança, louva, o Senhor Deus vai colocar o louvor na sua boca. Criança, fale a palavra do Papai do Céu. O Senhor Deus vai colocar a palavra no teu coração na hora certa. Por isso a gente não pode ter medo de falar com os amigos na escola, ter medo agora de falar com nossos familiares, de falar para eles que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que a bondade de Deus dura para sempre, crianças, nas nossas vidas. É o Senhor Deus que cuida, é o Senhor Deus que salva, é o Senhor Deus quem fala com a gente a todos os momentos. Sabe aquela pessoa que a gente ama muito, mas ainda não aceitou a Deus? Só vai ser, meu pai, ou crianças salvas, quando você criar coragem de falar sobre o Papai do Céu para ela. Você é um instrumento que Deus pediu, que Deus criou, que Deus trouxe para que obedecesse e fizesse a vontade dele. Na nossa Bíblia tem uma parte que fala, lá em 2 Coríntios, no capítulo 3 e versículo 5, lá fala assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, crianças. Tudo que acontece, tudo que nós somos capazes, foi o Papai do Céu quem colocou nas nossas mãos. É o Papai do Céu quem vai colocar o melhor caminho, o melhor instrumento, a melhor estratégia. É o Papai do Céu quem vai dizer qual é a melhor forma das coisas acontecerem. A nossa obrigação é ir e fazer a vontade dele, mas não ir de qualquer jeito. Lembra de Moisés? Moisés precisou ser separado do Egito. Moisés precisou ficar longe para aprender a controlar o coração, a controlar a raiva, a ter temperança, a ter domínio próprio. Moisés precisou ficar longe para ser moldado. Lembra da massinha, do barro, né? Para ser moldado e ser feito um vaso novo, para então, cheio da presença de Deus, voltar para o meio do povo e ser o líder que aquele povo precisava, ser a pessoa que as outras iam olhar e falar: eu vou segui-lo, porque nele eu vejo a presença de Deus. Crianças, a gente precisa seguir aqueles que nós vemos a presença de Deus. Não porque é bonito, não porque é o que tem mais artifícios,
mas é o porquê eu vejo Deus agindo na vida dele. Lembrem-se disso, crianças. Nós estamos aqui para sermos instrumento de Deus e para obedecermos e confiarmos na palavra que Deus nos dá. Aquele que é salvo, confia em Deus e Ele vai te dar o poder e a estratégia e o caminho para fazer o que Ele pede. Assim como Ele fez com Moisés. Aquele cajado ficou sendo a representação do que eles haviam combinado. E assim Moisés voltou para o Egito para fazer o que Deus havia ordenado na vida dele. Amém? Crianças, toda a nossa passagem bíblica de hoje está aqui, ó, na nossa Bíblia. Ela começa no texto de Êxodo, no capítulo 22, no versículo 23. Ela vai até o capítulo 4, o versículo 20. Pede para o papai e para a mamãe ler toda essa passagem bíblica para vocês, combinado? Agora, vou reforçar. Qual é o nosso título da lição? Lição número 5. O amigo líder. O nosso versículo bíblico de hoje está lá em Salmos. Salmos 18, tá? No versículo 32. Que fala assim pra gente: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Para vocês decorarem e para falarem depois e mandar pra tia, combinado? Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Salmos 18, versículo 32. Novamente, Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Combinado? Não esqueçam, crianças, é Deus quem manda, Deus quem capacita, Deus quem dirige os nossos caminhos. A nossa obrigação é obedecer, é fazer a escolha certa. Moisés podia ter ido embora, mas ele escolheu obedecer ao Papai do Céu. Sempre a escolha certa é obedecer ao Papai do Céu. Combinado? A tia Priscila vai colocar essa passagem para vocês aprenderem. Tem 2 louvores que a tia Priscila vai colocar lá também, tá? Para vocês escutarem e aprenderem, que fala sobre a escolha certa e sobre a proteção de Deus nas nossas vidas. Bom? Para não ficar somente nas minhas palavras, a tia